Seu jeito de se comunicar acaba de mudar. Oi. Oba! Eu sou favorável à tortura. Eu já me sinto um pouco prata da casa, e é sempre bom a gente rever amigos queridos, ex-alunos, hoje doutores, e por aí vai. Estou muito contente de estar aqui hoje. O título da minha comunicação é Classes Dominantes Agroindustriais e Ascensão Conservadora no Brasil, e eu basicamente vou tratar do período Temer, na medida em que, no que tange ao agronegócio, não há nenhuma novidade no que o novo suposto presidente está fazendo. Tá? Então, para tentar, como eu tenho um volume muito grande de dados, eu organizei 6 quadros, só para ilustrar para vocês, mas eu vou tentar me ater à leitura do texto, porque eu falo muito, e já vai ser, mas juro que não vai ser chato, não. Bom, eu queria começar pontuando uma questão que eu considero fundamental, é que a maioria das crises capitalistas do século XXI estão atreladas à extensão das políticas neoliberais, que têm resultado com a financiarização e a especulação com títulos na ampliação da riqueza financeira, controlada por bancos, fundos de investimento e grandes corporações. Essa riqueza em títulos tem produzido uma alta liquidez na economia, expandindo a oferta de dinheiro e permitindo investimento em privatizações, sobretudo terras, que voltou a ter um valor estúpido no Brasil, não à toa as queimadas, e recursos naturais, o que leva, no limite, à mercantilização da própria natureza, como diz o Carlos Walter Porto Gonçalves. Dessa forma, as crises de acumulação financeiras sempre geram e se associam a problemas ambientais profundos, maximizando a demanda por insumos ambientais, matéria-prima, alimentos, potencializando a escala e a intensidade da busca por terras. A literatura especializada forjou até um novo conceito para o avanço do capitalismo na especulação com a terra, que é land grabbing, literalmente corrida por terras. Tá? Então, repare, isso não está acontecendo só agora. Por trás disso tudo, dentre vários outros, está o impeachment de Dilma Rousseff, que marcou a profunda ruptura com a normalidade democrática e constitucional, afetando de uma forma inaudita as políticas agrícolas e fundiárias do Estado, como parte do pagamento prestado pela, entre aspas, bancada ruralista, às forças golpistas conservadoras. A bancada respondeu por 50% dos votos pró-impeachment, só a bancada ruralista, em 16, e 53% dos votos pró-manutenção de Temer na presidência da República. Repito, só a bancada ruralista. Todavia, muito antes disso, já se evidenciava fartamente a hegemonia dos aparelhos privados de hegemonia do agronegócio e a preponderância do capital internacional na formulação de demandas pelo uso de terras e territórios, tornando a especulação com a terra e os inúmeros conflitos fundiários a face mais clara dos pactos de poder vigentes no Brasil. Como afirma o Victor Axelrad, o Estado restrito brasileiro já estava totalmente dominado, a expressão dele, pelos agentes do agronegócio, isso em 2007. Só que nem todos os incentivos que Lula e Dilma concederam ao agronegócio, e foram muitos, já que a meta, mesmo aí no governo petista, era exportar, maximizar as exportações, e hoje a gente praticamente só vive disso, né? Se você somar todos os benefícios que esses dois presidentes deram ao agronegócio, não chega aos pés do apoio incondicional prestado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que é assim que eu chamo bancada ruralista, porque é o nome correto dela, né? Ao governo Temer. A partir de agosto de 2016, inaugurou-se uma conjuntura política propícia à tramitação de projetos liberalizantes e desnacionalizadores das terras,
bem como a expensão das benesses e medidas legais em prol do patronato rural. Eu vou dar um exemplo disso para vocês. Uma dessas benesses da gestão Temer. É a medida provisória 733, de julho de 2016, que se transformou em lei em setembro do mesmo ano. Tá? Essa lei autorizou, sempre aspas, porque eu odeio essa nomenclatura, produtores rurais inscritos na dívida ativa da União a liquidarem seu saldo devedor com abatimentos de até 95%. Sendo que, se a dívida fosse superior a R$ 1 milhão, o desconto era de 65%. Assim, Temer premiou os maiores devedores da União, consumindo recursos que poderiam atender a algo em torno de 150 mil famílias assentadas. Segundo o Sérgio Sauer, o total das dívidas perdoadas nos 2 aninhos de gestão de Temer, isso aí é baseado em dados, o Sauer é um especialista em questão agrária propriamente, 1,2 trilhões de reais. Outro exemplo foi a medida provisória 759, também de 2016. Na verdade, essa medida provisória veio complementar uma lei que existia desde 2009 e que criou o programa Terra Legal. O que era isso? O programa Terra Legal, criado em 2019, permitia que, sob o conceito tal de Amazônia Legal, fosse interpretada como uma forma de legalizar posses ilegais de terras públicas. Quero lembrar que o Estado brasileiro era, até o Temer, o maior banco de terras, o maior banqueiro de terras desse país. Então, era privatizar terra devoluta, terra da União. Né? Só que só na Amazônia Legal. O que faz o Temer? Né? Com essa tal medida provisória 759. Ele generaliza a privatização de terras públicas para todo o país, não só na Amazônia. Tá? Nessa mesma ocasião, Rodrigo Janot entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, contra essa medida provisória, e, obviamente, que de nada adiantou. Eu teria dado tiro, desculpe, se fosse ele. Curiosamente, o discurso oficial que justificou essas mudanças, né, de apropriar terras públicas, foram em nome de legalizar a propriedade das pequenas famílias, sabe, a produção familiar. Só que tem um detalhe, a lei previa como mínimo apropriável 2.500 hectares. Pô, isso não é pequena propriedade nem aqui nem na China, né? Ou seja, foi legalizada a grilagem de terras públicas, daí a medida ser chamada de lei da grilagem. Né? E se criou um mercado, um balcão de negócios com terra, às custas, e não só às custas, o que é mais lesivo é patrocinado, né, gostosamente pelo Estado restrito. Mas, veja bem, além das privatizações oficializadas em lei de terras públicas, vai se facilitar a expulsão dos povos e comunidades de suas terras, né? Emperrando reforma agrária, sob o mantra de que? Austeridade fiscal. A apropriação de recursos e terras sob a lógica predatória do agronegócio esqueceu a tal ponto que, a partir do golpe de 16, o debate sobre a aquisição de terras por estrangeiros, que foi jogado, foi escanteado pelos governos Lula e Dilma, voltou pujante com o Temer. Tá? Com o capital das grandes corporações internacionais passando a absorver ou se associar a empresas agropecuárias brasileiras, promovendo a desnacionalização do campo. Aí eu estou falando da terra mesmo. Tá? Qual era o principal objetivo dessa mudança, que ainda não virou lei, mas já está sendo proposta agora, é a próxima que vai entrar no Legislativo, pela ABAG, que é o meu objeto de estudo, Associação Brasileira do Agronegócio.
forçar, o objetivo é esse, forçar a inserção no mercado de terras dos 37 milhões de hectares existentes em mais de 10 mil projetos de assentamento de reforma agrária. Quer dizer, não é qualquer terra que se quer além da pública, é a terra dos assentados. Tá? Quero dizer que essas terras, esse cálculo de 37 milhões de terras supostamente disponíveis foi feito pelo Banco Mundial, tá, em 2016, que chamou essas terras dos assentados de territórios vazios. Já em 18, a bola da vez foi o fisiologismo e continuismo com esta ampliação da lei dos agrotóxicos, né, de 1989, originalmente, que foi proposta na gestão Temer por seu lindo ministro da Agricultura, que é o maior produtor individual de soja do mundo, Blairo Maggi, né? Naquela ocasião foi ampliada, foi proposta uma lista de venenos em torno de 190, mas não foi plenamente aprovada. Isso coube agora ao Bolsonaro. Enfim, com a taxa de consumo brasileira de venenos, 7 litros per capita por ano, é a maior do mundo, né? E a liberação do uso de agrotóxicos com limites 400 vezes maiores do que é permitido na Europa, a proposta dos ruralistas, que foi feita, ampliando a lista pelo relator do projeto, que foi o Luiz Nishimori, a Irene deve saber quem ele é um dos maiores produtores de insumos agroindustriais do Brasil, ele bateu ano passado a meta da Syngenta, e ele tem 2 fábricas, ele é de Maringá, não é? Tirando o que foi aprovado, que sairia da alçada da Anvisa, né, e do IBAMA, e se tornaria prerrogativa do MAPA, do Ministério da Agricultura, né? As diretrizes da política fundiária de Temer derivaram das demandas formuladas por várias entidades patronais ligadas ao agronegócio, que é o que eu vou falar um pouquinho agora, com destaque para a BAG, cujo atual presidente eleito, empossado em janeiro desse ano, Marcelo Brito, que é simplesmente o CEO da Agropalma, Associação Brasileira dos Produtores de Óleo de Palma, afirmou, em meados desse ano, que, veja bem, proibir estrangeiros de investir em terras no Brasil é um contrassenso monstruoso. Cabe a nós, o agronegócio, fazer a regulação adequada de nosso espaço territorial e não proibir que venha capital para investir no desenvolvimento do nosso país. Queria que agora, o quadro 1, para dar um subsídio a essas demandas que o agronegócio e a ABAG levou a Temer, eu montei um primeiro quadro, ele é quilométrico, eu botei primeiro a legenda. Em amarelo, são os associados, eu estou mostrando quadros sobre os associados da ABAG em 2008 e 2018. O que está em amarelo são as entidades que saíram da ABAG em 2018, estão em 2008, mas não estão em 2018. O que está em azul são os novos associados em 2018, na ABAG, né? O que está em vermelho são as empresas de capital financeiro, que crescem assustadoramente em 2018. E o que está em verde são as empresas de consultoria internacionais. E o que está em cinza são escritórios de advocacia. O quadro ocupa 3 pedaços, mas não tem muito jeito. Podia passar o próximo. Repara quanta gente de amarelo vai sair e quanta gente em azul vai entrar. Eu vou... Pode passar a continuação e a continuação, por favor. Vai adiante. Aí, anais do Congresso Brasileiro, do 7º e do 17º. O que eu posso falar desse quadro, né? Para resumir, esse quadro demonstra que o corpo associativo da ABAG, em 2008, ele tinha 62 empresas, porque a ABAG se diz patronal, mas ela não é uma entidade de pessoas, ela é uma entidade, vocês viram isso, de empresas, né? E em 2018, ela passa a ter 81
associados, ou seja, foi acrescido em 2018 de 19 novos sócios, ou seja, houve um crescimento quantitativo, mas não é o quantitativo que é o mais importante, é o qualitativo. Quem sai são as cooperativas que fundaram a ABAG originalmente, são as empresas nacionais ligadas à produção de grãos, não soja, pelo amor de Deus, né? Trigo, etc. Ou seja, desses 30% a mais de empresas que a ABAG tem em 2018, 7 são instituições ligadas ao capital financeiro, eram 5 em 2008. Não dá para eu detalhar muito, senão dava para fazer 1000 coisas. São 11 firmas de consultoria em 2018 contra 6 em 2008. Né? Consultoria para driblar leis, para encontrar, institucionalizar artimanhas e por aí vai. E o que é mais importante, né? Escritórios de advocacia, que são 6, e empresas de comercialização de terra, que são 3, e elas não existiam, advogado, firma de advogado, nem empresa de terra, não existe como sócio da ABAG em 2008. O que mostra o quê? O aumento dos litígios, dos estragos feitos pelo agronegócio, da necessidade de advogados para resolver os pepinos e por aí vai. Mais grave ainda, quer dizer, o que eu quero chamar a atenção é para o destaque do capital financeiro dentro da ABAG. Então, eu queria... aqui são os associados, vários bancos, né? Eu queria agora mostrar como isso acontece na direção da ABAG. Próximo quadro, por favor. Veja bem, esse quadro 2, se você reparar, o vermelhinho, lembro, é banco ou capital financeiro, né? Repara bem. No biênio 2012-2013, você só tinha o Itaú BBA, que é o filholino lá em cima. Olha agora em 2019 e 2020. Quantas instituições? São bancos. E tem uma novidade, né, que vai aparecer mais adiante, desde 2018, que é a B3. Vocês já ouviram falar em B3? Gente, isso é um crime. Vontade de chorar. B3 é Brasil Bolsa Balcão. Simplesmente, ele é uma fusão da Bovespa, a Bolsa Mercantil de Futuros de São Paulo, com uma outra instituição, que eu não vou lembrar o nome, mas que foi criada uma lei pelo Temer, que vamos dizer, que declarou oficialmente que a B3 é a Bolsa de Valores oficial do Brasil. Tá? E ela está na direção da ABAG. Ela não está só entre os sócios. Vou lembrar que o congresso deles foi realizado agora, em agosto, em São Paulo, no Sheraton, e simplesmente pela primeira vez, eu estudo a ABAG há muito tempo, foi a primeira vez que o congresso da ABAG não foi promovido pela ABAG, foi promovido pela ABAG e pela B3. Tá? E trouxeram um chinês lá, que é CEO de uma baita firma de importação, para facilitar as negociações com a China. Bom, esse quadro 2, então, mostra o aprofundamento do capital financeiro junto à diretoria da ABAG, né? Como eu já falei, dos 4 diretores novos em 2018, você tem os CEOs, presidentes do Rabobank, que é um banco holandês, da Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo, do Itaú BBA e da B3, né? Então, os chamados, do meu ponto de vista, assais impropriamente ruralistas, porque eles são agroindustriais, são empresários agroindustriais, garantem o sucesso no atendimento às suas demandas. Como? Bom, obviamente, eles já estão no estado restrito em todas as comissões do Ministério da Agricultura, né? Em vários, pois já estudei isso em outro momento. Mas eu quero falar da atuação político-partidária, vamos chamar assim, né? Essas demandas ruralistas são levadas avante pelos seus parlamentares, deputados e senadores, que estão articulados no que eu já chamei, que é o nome correto, Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA.
Ela foi oficialmente fundada em 2015. O que existia antes era a FAAP, Frente Ampla da Agropecuária, que surgiu em 1986 para peitar o DR, na época da Constituinte, que foi mudando de nomenclatura, mas a Frente Parlamentar da Agropecuária foi criada em 2015, ou seja, recente, né? Ou seja, vocês repararam que é um ano antes do golpe, fecha parênteses. Ela é extremamente bem organizada e assessorada por técnicos especializados do agronegócio. Em 2018, a frente era presidida pela dona Tereza, que hoje é ministra e foi indicada pela FPA, né? Quem preside a frente hoje é um baita agropecuarista gaúcho que foi companheiro de votação do capitão, quando ele era deputado, devia ter continuado, né? Um tal de Alceu Moreira. Por favor, quadro 3, é a diretoria da FPA. Tá? Quando o Alceu Moreira tomou posse, assim com o homem, toda a diretoria da FPA tomou posse. Vocês estão vendo o quadro, né? Já tem alguns nominhos, pelo menos tem um sobrenome que todo mundo conhece. Né? O maior grileiro, um dos maiores grileiros desse país é o neto dele, Lupion. Na cerimônia de posse da frente, o Bolsonaro foi, tá? Junto com Dona Tereza, e disse o seguinte, que a agropecuária era a locomotiva do país, agora SIC. A vida do homem do campo não é fácil, tem desafios, trabalho sol a sol, de segunda a segunda. Tadinhos, né? Como se o CEO da ProSoja soubesse o que é uma enxada. Contem com alguém que está ao lado de vocês para que possam ter a devida segurança jurídica, o nome de violência agora é segurança jurídica, para poder plantar e produzir. O Alceu Moreira, vocês estão vendo ali, ele era vice-presidente, um dos vice-presidentes em 2018 e agora foi alçado à presidência. Para vocês terem uma ideia, a Frente Parlamentar tem hoje, com o Bolsonaro, 104 parlamentares, sendo 76 deputados e 28 senadores. A bancada, quer dizer, a frente diminuiu um pouquinho em relação à legislatura anterior, porque ela antes somava um total de 126 parlamentares. Mas aí que mora o perigo. Cresceu bastante o número de senadores da frente, né? Vocês viram ontem. Aprovada de lavada o texto base da reforma da Previdência. E foram eleitos, dentre os novos senadores, nomes de grande prestígio no meio rural, como, por exemplo, Nelson Barbudo, tá? Que está aqui, que ele foi eleito simplesmente o senador mais votado de Mato Grosso do Sul, 2 milhões de votos. Né? E a frente também teve 14 senadores estreantes. Aqui é só a diretoria, presta atenção, tá? Eu estou falando da frente como um todo. Além dos imorríveis Ciro Nogueira, Renan Calheiros e Jader Barbalho. Né? Dentre os novatos, merece destaque Luiz Carlos Renzi, que já está sendo processado do Rio Grande do Sul, processado pela Lava Jato, que disse que gay, índio e camponês é tudo um bando de vagabundos, merecia botar um alvo. Outro novo é Irajá, olha como é nacionalista, Irajá Abreu, filho da Cátia Abreu, né? Luiz Carlos, já falei, e o Pedro Lupion, que é neto do Moisés. Tá? Mas quem formula as pautas da Frente Parlamentar da Agropecuária? Eu tinha, confesso, foi quando eu comecei essa pesquisa que eu descobri que eu estava enganada. Eu achava que a frente formulava suas pautas, suas estratégias de discussão, de encaminhamento. Surprise! Quem formula o que na verdade, todos os parlamentares integrantes da FPA são títeres, repito, marionetes de uma instituição chamada Instituto Pensar Agropecuária, vulgo Instituto Pensar Agro, IPA.
Agora vocês vão ficar, agora começa a parte mais aterrorizante ainda. Até então foi tudo mamão com açúcar. Instituto Pensar Agro foi fundado em 2011. Ele fica na mesma mansão, às margens do Lago Sul, das margens do Paranoá, no sul, que abriga a Frente Parlamentar. Ou seja, a frente e o Instituto que financia e formula ficam no mesmo prédio. Ela é, no seu site, definida como uma entidade sem fins lucrativos e foi criada pelo Acordo de Cooperação Técnica firmado entre as principais, aí sim, entidades patronais, eu fiz um quadro também, do agronegócio para prestar assessoria à frente. Tá? Ela conta com mais ou menos 10 funcionários, todos técnicos, e é o Instituto Pensar Agro que produz toda a pesquisa, todo o material de apoio necessário à formulação de projetos de lei e à definição de pautas a serem perseguidas no Congresso. A relação entre os técnicos do IPA e a frente é cultivada toda, é chamada da Casa das... Ela é conhecida em Brasília como a Casa das Terças-Feiras. Ela é cultivada em almoços todas as terças-feiras, na mansão, tá? Onde técnicos e parlamentares se encontram e orquestram as agendas que vão ser encaminhadas para o Legislativo. A imprensa pode participar desse almoço, mas só no saguão. Tá? Ela pode fotografar quem são os deputados, senadores e, pasmem, todos os ministros. O Temer vivia almoçando lá, o Bolsonaro já almoçou não sei quantas vezes, né? Em média, um almoço deles reúne 50 a 60 pessoas, a maioria parlamentares. Até finais do ano passado, o principal intelectual orgânico do IPA foi João Henrique Rummel Vieira. Ele é um agrônomo formado pela Exalc, novidade, e eu não sei se vocês lembram, ele foi aquele que, na primeira rodada da discussão da lei de ampliação da lista de agrotóxicos, ele estava no plenário e ele votou. E ele não é deputado, ele era o articulador da FPA. Se não fosse o Alessandro Molon, tá, que denunciou a Rodrigo Maia, a falcatrua, porque ele apertou a porra do botão, sem ser deputado. A dona Tereza viu, eu tenho uma foto de jornal, e aí o Rodrigo Maia parou e não computou o voto dele, para você ver a que ponto chega a disfarçatez. Né? Desde o início desse ano, obviamente, esse episódio pegou muito mal, e a presidência do IPA saiu das mãos dele e passou foi eleito Alexandre Schenkel, que é simplesmente presidente da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, mas que foi, bem ou mal, legitimado pelo fato de ser ligado a uma entidade patronal, né? Não é um técnico. Na prática, o IPA e a frente se confundem, a tal ponto que elas têm o mesmo endereço, elas têm o mesmo e-mail, a mesma casa, que é, né, coabitada, enfim, também frequentam esses almoços os empresários estrangeiros do agronegócio e os seus lobistas, ou seus lobistas. Mas qual é o ponto mais engraçado? Ah, ferrou, né? Aguenta aí. O ponto mais importante disso aí é por que o IPA, né? Ele existe bem antes da FPA. Qual é o principal objetivo do IPA? Seguinte, apenas... Aguenta aí, Paulo. Você me chamou de Silvia, hein? Olha. Chantagem de 10ª categoria. Frentes parlamentares não podem ter recursos próprios. Então, o IPA, como é um instituto de estudos, pode. E como é que o IPA é bancado? E óbvio, eu não estou falando que o IPA é bancado. Como é que o IPA banca a frente parlamentar? Né? O IPA tem 43 entidades do agronegócio que pagam mensalidades, igual colégio, mensalidades de R$20 mil cada entidade. Então, isso dá um total mensal por baixo, é o mínimo, 20 mil é o mínimo. Se alguma entidade quiser dar mais, e muitas dão, pode. Ou seja, isso significa que o IPA apura mensalmente 860 mil por mês.
e ele pode transferir para a frente parlamentar. Passa o quadro, o próximo, é o quadro 4. Só que é o seguinte, são as entidades patronais que financiam mesmo a frente parlamentar? Não. E era isso que eu queria mostrar nesse quadro, né? Se você olhar, o azul é a Bayer. As entidades estão aqui. Então, você tem a Associação Brasileira de Proteína Animal, a Associação Brasileira de Produtores de Fumo, a única, a Associação Brasileira de Produtores de Semente. Essas são entidades. Mas quem financia as entidades, que vão, por sua vez, passar a grana para frente, são essas empresas, que, se você olhar bem, quase todas elas transnacionais, né? Então, a Bayer tem, assim, o primeiro lugar, porque ela financia 5 das chamadas mantenedoras. Se você olhar os azulzinhos, né, a Bayer é a campeã. Em segundo lugar, vem a BASF, que dá suporte técnico a 4 entidades, dentre elas o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal e a ABAG. A Monsanto vem em terceiro lugar. A Monsanto, não sei se vocês sabem, foi comprada no final do ano passado pela Bayer, tá? Ela financia com 3 mantenedoras do IPA, como a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ANDEF, e a Cargill vem também, no final, sendo sócia da Associação da BIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, e financiando o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Defesa Vegetal. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: olhem para a entidade patronal número 11, chamada BAG. É nela que estão concentrados os principais bancos e representantes do capital financeiro. Ou seja, a BAG hoje é uma entidade predominada, né, pelo capital financeiro especulativo e bancário. Então, na BAG, né, quem financia a BAG? Banco do Brasil, Santander, Itaú, Sicredi, o Rabobank e a B3, que eu já mencionei, né? Sim, produtores, tadinhos. Agora, só vou pular aqui, porque não vai dar tempo, Paulo vai botar outro bilhete. Vamos, então, só para o último quadro, porque eu levanto uma hipótese que eu ainda estou por comprovar, porque isso é uma pesquisa nova, né? Eu nunca trabalhei com a BAG hoje, eu sempre trabalhei com a BAG até 2013. O quadro 4 mostra o seguinte: por mais que o Instituto Pensar Agro e a Frente Parlamentar da Agropecuária se confundam, né, muitas vezes, e, na verdade, o IPA é o repassador de grana para frente, né, a forma, a linguagem, o tom de expressar as suas demandas é algo diferenciado. Eu negritei nesse quadro, basicamente, não saiu o negrito, a única demanda que é comum realmente às duas, né? Evitar o tabelamento do frete rodoviário é a BAG. Até o tom para frente é revogar a tabela dos fretes ferroviários. Fora isso, enquanto a BAG está querendo ampliar comércio com a China, emitir títulos do agronegócio em moeda estrangeira, né, coisas assim, a frente está querendo o quê? Regulamentar a lei de regularização fundiária, está querendo rever os condicionantes da demarcação das terras indígenas, e tudo isso está acontecendo, né? O que eu quero dizer, a hipótese que eu levanto é o seguinte: a frente parlamentar da agropecuária, ela, já que recebe recursos do IPA, do Instituto Pensar Agro, e o IPA é financiado por empresas do agronegócio e pela própria BAG, é óbvio que eu não posso dizer que as demandas deles são distintas. Concordam comigo? A forma é diferente, né? Então, eu acho o seguinte: a frente parlamentar faz o trabalho sujo que o agronegócio, com seu estatuto de moderno, tecnologizado, etc., não vai expressar da mesma maneira. É isso, obrigada, desculpe ter estourado o tempo.